Glória a Deus. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Enquanto os irmãos estão se conectando conosco, vamos estar ouvindo uma canção de Cícero Nogueira. O fogo não pode se apagar. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Nosso corpo é o holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira. Glória a Deus. Até o dia clarear. Aleluia. E quando o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar e Sejam bem-vindos, queridos. Comece a compartilhar, comece a convidar outras pessoas, a marcar também outras pessoas, para que todos possam estarem conectados nessa tarde. Seja bem-vindo, Luciana, Ataíde, missionária Claudiane de Aracaju, Sergipe, missionária Cleusa do Ceará. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. Comece a convidar outras pessoas e a marcar também. Você pode compartilhar e marcar outras pessoas, para que outras pessoas possam estar conosco nessa tarde. Evangelista Sônia, seja bem-vinda. Do céu para vencer a Satanás, mas não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar Glória a Deus. a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Oh, maravilha! Se apagar, o crente cai, remova as cinzas e bota lenha. Glória a Deus. Já tem pessoas compartilhando, vá convidando outras pessoas e marcando aquelas pessoas que você conhece. Hoje vamos trazer o início de uma grande mensagem. É de Jane Santos, seja bem-vinda. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão se conectando, vamos ouvir mais outro clássico de Cícero Nogueira. Um clássico cristão da glória de Deus. Vão se aquecendo aí com a presença de Deus. No primeiro dia da semana eu, Madalena e outras mulheres visitaram o corpo. Amém. Deus abençoe, Luciana, sua vida tremendamente. Camila Caroline, seja bem-vinda. Como de costume, uma aroma para o perfumar, pensativas, muito tristes, e a pedra no Pastor André, nosso vice-presidente, seja bem-vindo. minha pedra, meus guardas romanos estavam lá, que surpresa, nada era, como elas julgavam estar, qualquer relâmpago, o semblante dos dois jovens que estavam de pé, eram os guardas. Amém, Camila. do exército. Podem ir marcando outras pessoas, isso mesmo. Vamos nos preparando para receber as pessoas a qual o Senhor quer ministrar nessa tarde.
Que o vento do Espírito possa neste momento soprar na vida das pessoas, atraindo-as à palavra, à mensagem, à oração, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Maria de Jacira, seja bem-vinda. Pastor Clébio, nosso pastor no Tagua Parque, seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar início a uma grande mensagem que vai perdurar uns 3 domingos. E eu creio que através dessa mensagem o Senhor vai estar trazendo aos nossos corações a grande promessa, a promessa de um avivamento mundial, preparando a noiva do Cordeiro para ser arrebatada e a encontrar com o Senhor nos ares. Ressurgir no sepulcro vazio, falava, calado quem crê. Nessa tarde eu aconselho os irmãos que vá marcando outras pessoas. Você compartilha e marca outras pessoas do seu ciclo de amizade via Facebook. Glória a Deus. Eu vou ver aqui um fundo musical para nós. E vamos iniciar a mensagem. Na cultura, seu filho aprende na sala de aula, Seja bem-vindo, queridos. Elisângela Nascimento, ali de Sergipe, ovelha da nossa amiga pastora Rosemary, seja bem-vinda. Ei, pastor Clébio, homem de Deus, nosso filho na festa. Canela de fogo, né? Glória a Deus. O Senhor me deu um tema muito forte para essa grande mensagem que vai ser pregada durante 3 domingos. Hoje é a parte 1. E já faz dias e dias e dias que o Senhor me deu essa mensagem. Queridos, a transmissão está boa. Por favor, me confirme se a transmissão está boa. Coloca aí um ok. A transmissão está boa. Alguém pode digitar aí? Amém. Maria de Jacira é de Santarém, Pará. Seja bem-vinda. Deus abençoe o Pará de uma maneira especial. Alguém pode confirmar se a transmissão está boa? Maria Sônia Alves Amorim, seja bem-vinda. Tá boa, né, pastor Clébio? Graças a Deus. Então, vamos iniciar a mensagem. O tema que o Senhor já vem me dando há dias... A missionária Cleusa também confirma que está boa, graças a Deus. O tema que o Senhor vem me dando há dias e ardendo no meu coração, e o Senhor falando muito comigo, o tema é cinzas de um avivamento. Esse tema é um tema que, para me chegar na essência dele, eu vou ter que contar a história do avivamento. Depois eu vou mostrar para vocês biblicamente sobre a história do avivamento, sobre este momento que estamos vivendo, que é realmente o que
o Senhor me fez colocar como tema da mensagem cinzas de um avivamento. Agora, a esperança que nós temos é que quando a gente sopra nas cinzas, sempre tem umas brasas acesas por baixo. E quando essa cinza for soprada, que as brasas forem vistas, aí elas vão ter a oportunidade de se desenvolver e vir o grande avivamento, porque nós tivemos uma história de avivamento tão grande que nós agora vamos ter, creio eu, o último avivamento da história nessa dispensação da graça. O último avivamento da história nessa dispensação da graça, ou seja, antes do arrebatamento da igreja. Então, o tema da mensagem é cinzas de um arrebatamento, de um avivamento, perdão. Então, eu preciso dar uma volta na história da igreja cristã para poder chegar na essência desse tema. Então, o texto que Deus me deu, que quando eu vim chegar nesse texto, eu creio que vai ser lá o segundo domingo, né? No terceiro a gente já vai estar na esperança do último avivamento. Então, para mim chegar a comentar sobre o texto que eu vou ler agora, eu creio que vai ser no próximo domingo, porque hoje vai ser a introdução da história do avivamento, para você entender porque nós estamos vivendo as cinzas de um avivamento. Então, amém, pastora Ana Jacó, seja bem-vinda. Então eu queria ler como texto base Mateus 24, versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Esse vai ser o texto oficial dessa mensagem, que vai perdurar uns 3 domingos. Mas para nós chegar nesse texto, eu creio que só no próximo domingo. Hoje eu vou dar a introdução, tá bom? Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Isso aí é a cinza. Os escândalos é a cinza. E trai-se uns aos outros. Traição no próprio meio cristão é a cinza. E uns aos outros se aborrecerão. Guerra de sentimentos, de palavras, de competição. Isso é a cinza. E as cinzas de um avivamento é um sinal de um reavivamento. E essas cinzas estão como sinais da vinda de Cristo. Após a mensagem, nossa pastora Raquel vai estar louvando ao Senhor. E surgirão muitos falsos profetas. Os falsos profetas é a cinza de um verdadeiro avivamento onde existiam verdadeiros profetas. E enganarão a muitos. O espírito de engano também é as cinzas. E por se multiplicar a iniquidade, essa multiplicação da iniquidade é no meio cristão. Isso aconteceu. O amor de muitos se esfriará. Por isso que muitos cristãos se esfriou, porque se escandalizou com o erro de grandes pastores, com o esfriamento de grandes igrejas, e assim vai. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pronto. Para me falar das cinzas do avivamento, eu tenho que falar sobre o avivamento. Queridos, o avivamento iniciou há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo disse: vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Quando João Batista disse que depois dele viria um que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus estava para ascender aos céus, ele reuniu os seus seguidores e disse: ficai em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Quando os 120 estavam no cenáculo reunidos, e veio o som como de um vento veemente, e invadiu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Se foram vistas é porque eles tiveram visões. Eles viram línguas de fogo repartidas, foram vistas. Mas no momento que eles viam as línguas repartidas como que de fogo através do dom de visão, eles também recebiam o poder de Deus para falar em novas línguas. Porque todos começaram a ser cheios do Espírito Santo e a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Ali foi inaugurado o grande avivamento. O grande avivamento iniciou-se no dia de Pentecoste. O batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, e a sua mais profunda evidência, que é falar em outras línguas, capacitou aqueles cristãos a pregarem na ousadia do Espírito Santo, a testemunharem, mesmo com a oposição de Roma, com a oposição dos fariseus, dos saduceus e de outras seitas religiosas judaicas. Mesmo indo de encontro a grandes sinédrios judaicos, mesmo indo de encontro a Roma, ao mundo pagão antigo, mas o batismo com o Espírito Santo levou eles a testemunharem que Jesus Cristo é o Senhor. Levou eles a testemunharem que Jesus Cristo havia ressuscitado de entre os mortos, coisa que parecia loucura. Levou eles a testemunhar de que o que os judeus falaram e espalharam, dizendo que de noite veio um dos discípulos e roubaram o corpo de Cristo, era mentira, mas que verdadeiramente a pedra tinha sido removida pelos anjos e Jesus Cristo vencera a morte e estava glorificado, assentado à direita do Pai, à destra do Deus eterno. Levaram eles a sofrerem e a amarem o Senhor Jesus Cristo com toda a sua vida. E muitos foram lançados em fogueiras, outros foram lançados na arena dos leões. Quando eu estive na Suíça francesa pela primeira vez em 2010, me levaram ali em Avanches, numa cidade da Suíça francesa, na Arena dos Leões, que fazia parte justamente do Império Romano na época. E ali eu vi como funcionava em relação à morte dos cristãos naquela arena. Queridos, o poder do Espírito Santo levaram eles a não terem medo da morte. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: quem nos separará do amor de Cristo? A espada, a angústia, a nudez, a morte? Ele diz: nada nos separa do amor de Cristo. Então, a gente percebe que verdadeiramente o poder do Espírito Santo encorajou eles a sofrer por amor ao Evangelho de Cristo, porque Jesus Cristo, no sermão das bem-aventuranças, tinha falado para eles: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. E quando Jesus Cristo falou também que eles iam ser perseguidos e mortos por amor a Cristo, aqui nesse texto a qual nós lemos inicialmente. Então nós percebemos que o avivamento, o poder de Deus levaram eles a ser fiéis até a morte. Por isso que o Senhor falava com eles: sejam fiéis até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras.
Por isso que o próprio Cristo ele foi um grande inspirador para os seus seguidores, porque ele disse: olha, se maltrataram o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Se chamaram o pai de família de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Então Jesus Cristo ele foi morto, ele foi açoitado, humilhado publicamente. E ele falou que os seus discípulos também sofreriam. Pedro, sendo um fiel seguidor de Cristo, ele diz na sua missiva: sede participantes das aflições de Cristo. Então nós podemos ver que o avivamento levaram eles a desbravarem. Eles desbravaram em Jerusalém de uma maneira tão especial que na primeira pregação de Pedro quase 3.000 almas se converteram. Depois mais 5.000 almas. E assim o Senhor ia acrescentando o número de salvos à igreja. Só que chegou um momento que Deus teve que permitir a perseguição em Jerusalém. E quando essa perseguição aumentou em Jerusalém, eles fugiram para outras cidades. Por que o Senhor permitiu a perseguição em Jerusalém? Porque eles estavam ali acomodados em Jerusalém. E a ordem do Senhor era qual? Sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, como eles não tiveram a iniciativa de saírem, o Senhor permitiu a perseguição. Por isso que quando Jesus Cristo estava falando sobre missões para os seus discípulos, ele disse: quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Então ele já tinha dado esse ensinamento muito antes. Então a gente vê que através da perseguição em Jerusalém aos cristãos, eles começaram a se espalharem. Por isso que às vezes a perseguição ela vem para trazer um crescimento, para nos tirar da nossa zona de conforto e a gente entrar no propósito de Deus, que é de expandir, que é de pregar o evangelho a toda criatura, que é de alcançar vidas. Esse é o propósito de Deus. Uma vez, quando eu era novo convertido, eu ouvi uma mulher de Deus falar para mim, a irmã Valdice de Propriedade, é uma mãe na fé, eu tenho contato com ela até hoje. Ela falou: olha, quando rejeita a bênção num lugar, Deus manda a bênção para outro. E às vezes eu cheguei em lugares que eu cheguei a ser num momento rejeitado, mas ali era o propósito de Deus para que eu fosse para outro lugar. Então às vezes Deus ele vai soprar o vento da perseguição para nos colocar em outros lugares. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, o que vai acontecer aqui? O evangelho vai crescer. Deus vai levantar grandes homens. A gente já sabe, né, dos 12 apóstolos, mas aí entra o apóstolo Paulo. O Senhor disse que ele levaria o nome dele ao gentio, aos reis. Aí a gente vê, né, Gaio, a gente vê Apolo, Priscila e Áquila. A gente vai vendo Deus levantando grandes instrumentalidades, a ponto do mundo antigo da época ser evangelizado. Você pode perceber que a Ásia, a Europa e a África, você pode ver que aquele eunuco que é evangelizado por Felipe, ele leva o evangelho para a Etiópia, então vai levar o evangelho para a África. Então a gente vê Europa, Ásia, África sendo evangelizados. O avivamento do dia de Pentecostes saiu de Jerusalém para os continentes do mundo antigo. É tanto que a gente sabe de passagens de Paulo até pela Espanha. Quando eu tive agora na Espanha em 2017, um pastor presidente da Madureira, pastor Almir, e pastor Fabrício de Andorra, me levaram numas cidades
da Espanha, junto ao mar Mediterrâneo, aonde o apóstolo Paulo tinha passado. Então a gente vê que eles conseguiram expandir o evangelho para o mundo antigo. Só que o que ninguém sabia é que existiam ilhas, e essas ilhas estavam habitadas, porém eram ilhas. Mas o Senhor tinha falado, através do profeta Isaías, que a doutrina do Senhor chegaria às ilhas de longe. E essas ilhas hoje são Brasil, Estados Unidos e outros lugares, que fazem parte do novo mundo, do novíssimo mundo. Quem estuda a geografia sabe dessas coisas. Só que esse avivamento, ele foi passando o primeiro século, ele foi rompendo o segundo século, ele foi rompendo o terceiro século. No terceiro século houve uma investida do inimigo debaixo da permissão divina. A falsa convenção de Constantino, que se introduziu como cristão para poder mistificar a igreja do Senhor. Quem tentou mistificar a igreja do Senhor foram os cristãos judeus, querendo que os crentes, fossem salvos pela graça, mas guardassem o sábado, fizessem circuncisão, obedecessem dogmas da lei, rituais, aquela coisa toda. Mas não conseguiram, porque o apóstolo Paulo, ele, no concílio em Jerusalém, mostrou que aquilo era costume dos judeus, mas que os gentios que se convertiam a Cristo não poderiam levar aquele fardo de costumes, porque a salvação era pela graça, mediante a fé. Deus usou o apóstolo Paulo de maneira poderosa. Mas agora Constantino tenta colocar a fé pagã, introduzindo a fé cristã. Então, a fé pagã romana misturada com o cristianismo gerou o catolicismo apostólico romano. Então a igreja, depois da chegada de Constantino, não sofreu mais perseguição dos romanos. Mas, porém, a igreja agora ficou mística. É onde nasceu o catolicismo, a idolatria, a mariolatria. Os deuses romanos foram mais tarde transformados nos santos da igreja católica. E quando a gente vê alguns santos da igreja católica, a gente percebe a semelhança deles com os deuses do panteão romano, que veio do panteão grego, que veio do panteão babilônico, do assírio, do egípcio. Esses ídolos viajaram séculos, entrando e se adequando a culturas, entrando e se adequando a vários tipos de fé místicas. Por isso que o Todo-Poderoso disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome eternamente. A minha glória eu não darei a outro, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, do terceiro século começa uma perseguição na igreja. Não é mais perseguição de querer matar, não. A perseguição agora é uma perseguição espiritual, de querer colocar novos dogmas tirados da mente humana. E os dogmas cristãos, eles têm que ser tirados da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica. Então ela vem de Satanás. Então os dogmas cristãos têm que ser tirados da Bíblia. Aí o que aconteceu agora? Ficou apenas pequenos luzeiros, porque até chegar em Martinho Lutero, o berço do protestantismo, a igreja sobreviveu apenas através de alguns cristãos fiéis que eram crentes em oculto e alguns pregadores itinerantes que não pregavam a dogmatização católica, mas pregavam a palavra, e muitos deles foram perseguidos. Tem
tem a história de muitos deles. Aí a gente fica mais com Martinho Lutero, porque Martinho Lutero teve a ousadia de propagar as 95 teses de frente a uma igreja na Alemanha. E aí sim haver uma divisão do catolicismo pagão e dos verdadeiros cristãos, que são os protestantes, que são os crentes que vieram lá da doutrina de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Agora começou a reforma. A reforma foi trabalhosa. A missionária Ângela Constantina ali da Alemanha, minha amiga, ela tá ligada, ela tá ali comentando dentro do que está sendo falado, né? Pastora Ana Jacó também muito ligada na palavra ali da Suíça francesa. Que bom, né? Vamos se ligar aí no mistério e vá marcando outros amigos seus. No momento que você compartilhar, seja marca. Amém, queridos? Porque eu sinto que essa mensagem tem que abranger muitas pessoas. Porque quando a gente chegar no final dessa mensagem, daqui a 15 dias, você vai ver o que Deus está preparando para nós. Um grande reavivamento. Glória a Deus. Então, amados, de 1517 para cá, começa a reforma. Primeiro, a reforma, ela ficou presa à verdadeira pregação, salvação, justificação, perdão. Ficou presa na soteriologia, porque esse seria o primeiro fundamento, pregar a salvação. Jesus Cristo perdoa, justifica. Jesus Cristo salva, liberta, transforma. Quem está em Cristo, nova criatura é. É tanto que eles tiveram um trabalho árduo, porque a Igreja Católica falava da purificação através do purgatório. E não existe purgatório, existe o sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Tiveram que combater a comercialização, que era o quê? A venda de indulgências. E eu quero lhe dizer que a Igreja Católica, na Idade das Trevas, na Idade Média, ela ainda sucumbiu às verdades, proibindo a ciência, as artes e a religião para o povo pobre, para que o povo pobre acreditasse naquelas barboseiras, naquelas pregação pagã que eles pregavam. Só quem tinha direito às artes, à ciência, entendeu? A religião, a cultura, eram os ricos. Eram os ricos. Os pobres não tinham direito a isso. Por isso que na Idade Média muitos pobres morreram cedos. Mulheres de 30 a 40 anos pareciam ter 60, 70, desbanguelada, comendo areia por causa da usura dos senhores feudais, areia não, terra, e comendo misérias. Realmente os senhores feudais queriam ser os senhores do mundo e queriam isentar os pobres de todos os seus direitos e deveres. Então, além de ter essa questão no polimento social cultural, ainda tinha a questão religiosa. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre teve poder político. Sempre teve poder político. Entendeu, queridos? Mas foi uma reforma árdua. De 1517, quando Martinho Lutero proclama publicamente as 95 teses, para cá
foi um caminho árduo. E teve vários avivamentos. Só que esses avivamentos, eles foram marcados por homens de Deus que revolucionaram a história cristã depois de Martinho Lutero. E eu queria agora, eu estou aqui com a relação, eu tive que pesquisar bem para me trazer apenas alguns, porque a lista é muito grande. Amém? Então nós estamos aqui com John Wesley. John Wesley foi do ano 1700. Se não me falha a memória, século XVI. Então, o avivamento de John Wesley foi na Inglaterra. Foi no dia 24 de maio de 1738. E através desse grande avivamento veio a igreja metodista. John Wesley. Agora, esses avivamentos aqui já tiraram eles da zona de conforto, que era só pregar a salvação. Porque como salvação, cura, batismos e sinais ficou para trás, primeiro, segundo e terceiro século, depois a igreja ficou abafada, como eu falei, só pequenos luzeiros. Aí agora eles tinham que voltar ao primeiro amor, ter a experiência do gozo da salvação, a experiência do batismo com o Espírito Santo. E até eles chegarem na experiência do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, foi uma caminhada grande. Nós temos outro que veio um ano depois da morte de John Wesley, que foi Charles Finney, Estados Unidos da América. A sua experiência de avivamento começou em 1821. Ele sentiu a chama do Espírito Santo arder no coração dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E do dia da sua experiência para frente, esse homem, ele foi responsável por um grande avivamento nos Estados Unidos da América. Preste bem atenção: John Wesley, Inglaterra; Charles Finney, Estados Unidos da América. Países de língua inglesa, países interligados na cultura e em outras coisas. Claro que os Estados Unidos teve um avanço moderno muito maior do que a Inglaterra, né? Vocês conhecem, mas eu estou falando da origem. Nós também estamos aqui com outro grande avivalista dos Estados Unidos da América, em Los Angeles. O avivamento que marcou histórias, que foi de 1906 a 1909. Muitos cristãos da época estudando a experiência de William Seymour na Rua Azusa. A grande experiência do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Eles agora estavam saindo da soteriologia, estavam entrando agora na doutrina do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Ou seja, a experiência do dia de Pentecoste estava cada vez mais se restabelecendo. A experiência de falar em línguas, ter visões, ser usado em profecia, orar com poder, Jesus curar, libertar. A grande experiência que inaugurou no dia de Pentecoste estava sendo novamente renovada. Até porque o Senhor falou que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Vossos jovens teriam visões.
e os vossos velhos sonhariam. A grande promessa estava sendo renovada ali na Rua Azusa. E muitos cristãos que não conheciam o poder de Deus na época, que não tinham a experiência do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, ficaram tentando entender a experiência de William Seymour na Rua Azusa de 1906 a 1909. Eles ficaram estudando aquela experiência. E essa grande experiência nos trouxe, aleluia, tantos resultados para os dias de hoje, da instituição de igrejas pentecostais, igrejas avivadas, igrejas cheias do poder de Deus. Mas enquanto Estados Unidos da América, em Los Angeles, na Rua Azusa, estava passando por essa experiência também estava acontecendo na vida de um jovem. Sabe na onde? No país de Gales. O famoso Eva Roberts. De 1904 a 1905, esse jovem revolucionou a história do avivamento ali no país de Gales. E refletiu em outras nações, porque o avivamento sempre vai refletir em outras nações. Louvado seja Deus. Esse jovem, ele teve uma grande experiência com o batismo com o Espírito Santo, com o poder de Deus, e foi chamado para pregar. E foram muitas almas que se converteram. Foram muitas vidas que se converteram. O avivamento de Eva Roberts no país de Gales virou noticiário. Mas, enquanto isso estava acontecendo, houve também uma grande experiência com o general William Booth. De 1865, na Inglaterra, ele foi o fundador do Exército da Salvação, que hoje existem denominações religiosas e denominações de obras sociais do Exército da Salvação. Duca Campbell, ele também foi usado para levar o avivamento nas Ilhas Hébridas, justamente na onde? Na Escócia. No ano passado, uma amiga minha aqui de Brasília, Cobreira Regina, ali da Batista Central, ela estava na Escócia e ela falando para mim o quanto a Escócia está fria. É justamente isso. Nós estamos vivendo cinzas de um avivamento. É a mensagem que Deus me deu para esses 3 domingos. Nós vamos precisar de 3 domingos para pregar essa mensagem. Cinzas de um avivamento. E ela falando, que o avivamento tinha passado por lá, pela Escócia, justamente porque esse homem, Duca Campbell, ele foi para as Ilhas Hébridas da Escócia, onde tinha 2 irmãs orando e outros varões orando, e ali Deus trouxe uma experiência de avivamento que entrou para a história do avivamento. Glória a Deus. Então, diante dessas experiências, a gente vê o resultado delas, as Assembleias de Deus, outras denominações, os 2 suecos que vieram pregar a palavra de Deus aqui no Brasil, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Interessante, 2 suecos. A Suécia também está passando
por cinzas de um avivamento. Martinho Lutero, Alemanha, quando eu tive numa das minhas viagens para a Alemanha, eu acho que foi na viagem de 2013, eu fui para a cidade de Martinho Lutero, uma irmã me levou lá. Então, a Alemanha também vive cinzas de um avivamento. A Europa vive cinzas de um avivamento. Mas por debaixo dessas cinzas existem brasas acesas que Deus quer fazer com que inflame e o fogo volte em nome de Jesus de Nazaré. A grande labareda, a grande fogueira de Deus será atiçada pelo vento do Espírito para o avivamento desta última hora, antes da igreja ser arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. E quando eu estava na Suíça francesa, na casa da missionária Eronilda, juntamente com a pastora Madalena aqui de Brasília, no ano de 2010, o Senhor me levou em espírito para a Suécia. E o Senhor me mostrou as potestades e os principados da Suécia. E quando eu fui estudar sobre a Suécia hoje, a Suécia está muito católica e justamente a forma de idolatria da Suécia é justamente semelhante aos deuses que eu vi na minha visão na Suécia, e o Senhor falava para mim que eram as potestades e os principados daquele país. E depois a irmã Eron me confirmou um pouco sobre a Suécia, né, a cultura, como eram os procedimentos lá. E realmente cinzas de um avivamento, mas a gente vê que 2 suecos trouxeram o avivamento para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então a gente vê que esses avivamentos da história trouxeram fruto para os dias de hoje. Só que hoje nós estamos vivendo apenas cinzas de um avivamento. Por quê? Agora eu vou dar um salto. Eu vou dar um salto desses avivamentos aqui para os avivamentos recentes. Mas antes eu queria vos dizer que Eva Roberts, o avivamento dele geral, foi de 1904 a 1905. Depois o Senhor escondeu ele. E ele ajudou muito na instituição de missões, tudo, mas ele estava mais assim, escondido. Mas também aplicando formas de como se fazer missões. Só que já numa tenra idade da sua vida, ele tentou ser enganado, mas diz que a presença de Deus era tão viva na vida dele que ninguém o enganava. Quem tem o Espírito Santo de Deus, pode vir pessoas com espírito de engano, falso profeta vestido de cordeiro, mas são lobos devoradores. Pode vir pessoas satanistas se passando por um cristão para tentar lhe enganar, mas o Espírito da verdade sempre vai comunicar que tem alguma coisa estranha com aquele falso obreiro, com aquele falso crente, com aquele joio, com aquela pessoa que está ali camuflada, vestida de cordeiro, para lhe enganar, para tentar tirar você da visão missionária, da visão de reino, da visão de amor às almas, da visão de pregar o evangelho puro. Eles sempre vão querer introduzir mentiras, introduzir falsas doutrinas para que você saia da veracidade da palavra que você prega, pura e cheia de poder, porque os infernos sabem que a palavra pregada com simplicidade e pureza, ela tem poder de libertar o mais vil pecador. Pode ser ladrão, estuprador, maconheiro, feiticeiro, adúltero, pode ser sodomita, pode ser o que for. A palavra de Deus pregada com simplicidade e pureza, ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela inflama o coração do pecador. O pecador reconhece que o seu pecado desagrada a Deus, que o seu pecado gera o vazio nele, e ele clama
por Deus, debaixo de arrependimento, confessa a Cristo e recebe o perdão, a justificação, o poder de Deus e até o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque a pregação do Evangelho salva o mais vil pecador. Então, em tenra idade, Eva Roberts, ele tentou, aliás, alguém tentou enganar ele. Era uma pessoa que trabalhava com hipnose, tentou hipnotizá-lo. Só que ele, cheio da presença de Deus, não se deixou ser hipnotizado, porque a pessoa que veio de forma bem sutil, né? Sapatinho de lã, porque quando o diabo quer entrar na sua vida, ele vai usar pessoas com sapatinho de lã, com hipocrisia, com falsidade, querendo ludibriar, lhe enganar. E você tem que estar cheio do Espírito para você perceber que tem algo errado com aquela pessoa e que você não pode sair da verdade. Você não pode sair daquilo que Deus te chamou, mas você tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, no amor de Cristo, no temor, na verdade, na sinceridade, naquilo que agrada a Deus. Glória a Deus. Então, Eva Roberts, ele deixou um legado. E diz a história que depois da Primeira Guerra Mundial, 10 anos depois, homens que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial falava de Eva Roberts dizendo: um jovem revolucionou a história, e falavam dele testificando da presença do Espírito Santo e da pregação dele. Sabe o que é isso, queridos? Quando você prega pelo Espírito, a sua pregação fica na mente das pessoas. Quando você fala pelo Espírito, a palavra de Deus fica na mente das pessoas. Por quê? Porque você não está pregando de você mesmo, debaixo de uma vaidade teológica, de uma mecânica, de falar bem, de tantas coisas. Não, você está sendo movido pelo Espírito, as palavras são impulsionadas pelo Espírito, as palavras vêm do Espírito e o Espírito aviva as palavras nos corações daqueles que ouvem. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é o pregador, não é, aleluia, a fama de alguém, é o poder da palavra na vida de alguém. Precisamos ser cheios do Espírito e diminuir esse desejo nosso de fama, de querer se aparecer, de querer ser, porque Deus não tem estrela, Deus tem vaso, e a estrela da manhã é Ele é o grande, e Ele tem que ser glorificado. É por isso que Deus não usa muito as pessoas do século 21, porque a vaidade eclesiástica, a vaidade espiritual são as cinzas que sobrou de um recente avivamento. Então você pode ver que houve um recente avivamento nos anos 50, que foi justamente, né, o tempo do auge pós-guerra. Eu já estou falando aqui da Segunda Guerra Mundial. Teve, né, os países se levantaram das cinzas depois de uma grande guerra, mas espiritualmente também os cristãos estavam se levantando da cinza, e Deus estava trazendo um grande avivamento dos anos 50, dos anos 60. A famosa Catherine Kuhlman e tantos outros pregadores e evangelistas. Dos anos 70, dos anos 80, aqui no Brasil mesmo, teve um grande avivamento dos anos 80. O avivamento dos anos 80 eu ouvi falar, porque eu ainda não era crente. Agora, o avivamento dos anos 90 eu vivi, porque eu me converti em 96, e em 96 ainda estava essa grande fogueira na nação brasileira, uma grande fogueira. Se alguém pensa que em 2000, 2010, 2020 viveu avivamentos, vivemos apenas cinzas de um avivamento. E a fortaleza que a gente recebeu foi dessas brasas que estavam escondidas debaixo das cinzas, que estavam escondidas debaixo
das cinzas. Porém, essas brasas ainda estavam acesas, que são remanescentes. São aqueles que guardaram tudo que eles receberam no avivamento dos anos 80 e 90. Eu estou falando agora particularmente da nação brasileira. Glória a Deus. Então, em 96, eu vi que aquele grande avivamento dos anos 80 e 90 gerou uma experiência de firmeza com Cristo, de oração, de jejum, de palavra nos crentes, nos cristãos. Eu conheci cristãos que foram frutos deste avivamento, que tinham experiências incríveis com o Espírito Santo. E cada um deles tinha uma experiência diferente. E Deus colocou esses cristãos que vieram do avivamento dos anos 80, do início dos anos 90. Eu entrei no avivamento em 96. Deus colocou esses cristãos no meu caminho para me passar uma experiência de movimento? Não. Uma experiência sólida. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. Aleluia. A experiência é transferível, é transmissível. A experiência, ela passa de uma pessoa para outra. Eu estou falando da experiência da unção, do poder, do avivamento. Aquele grande avivamento ocorria em Alagoas, principalmente na capital, Maceió, onde muitos jovens novos eram enviados para a África. E aqueles jovens não estavam debaixo de um avivamento emocional, como a gente vê hoje. Nós vemos hoje um avivamento emocional, superficial, mas na hora de pregar ninguém prega, na hora de fazer a obra de verdade ninguém faz, o povo quer aplauso, o povo quer em vigília, que fique um bajulando o outro, se amostrando, mas o avivamento para fazer a obra séria, lá, Kedecamantria, existiu. Anos 80, anos 90, pessoas que recebiam o Espírito Santo, os dons não para se envaidecer, mas para ajudar o próximo, para curar o enfermo, para libertar o oprimido, para fortalecer o irmão fraco na fé e ter paciência com o novo convertido e ensiná-lo e levá-lo eles a buscar e a receber o batismo com o Espírito Santo e a serem firmes nas lutas, nas provações e a ser fiel a Cristo em todo o tempo e acreditar na sua vinda. Glória a Deus. Aleluia! E muitos jovens naquela época estavam sendo enviados para a África. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro que os jovens diziam que aqueles que foram enviados falavam que estavam comendo lá miolo de cabeça de macaco, banana verde, tantas coisas, porque estavam cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos encorajados para viver uma missão. Seja essa missão nos vales ou nos montes, nos barracos ou nos palácios, não importa. O importante é que seja com pessoas carentes de Deus e necessitadas da salvação de Cristo, necessitadas do amor de Cristo, da paz que excede todo entendimento, do gozo do Espírito Santo, da alegria do Senhor, do poder de Deus que nos enche, nos reveste, nos liberta. Glória a Deus. E eu quero vos dizer, queridos, que muitos irmãos que estavam passando por aquele avivamento, que ainda viviam de maneira vívida aquelas experiências, passou pela minha vida. A maioria deles eram da capital de Alagoas, Maceió, mas conheci muitos do Pernambuco, muitos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu me lembro
de uma missionária Betinha. Eu não sei se na época ela saiu de São Paulo, foi do Rio de Janeiro, que ela foi fazer a obra numa aldeia de índios. E ela cuidando de um índio para Jesus, ela teve que comer uma carne mastigada pela boca daquele índio que tinha os dentes tudo podre. E ela teve que se submeter àquilo porque ela estava em missões. E ela contando essa experiência no 5 da oração do Barro Vermelho, na Assembleia de Deus de Penedo, Alagoas. Então, os crentes eram cheios do Espírito para pregar a palavra, para irem aonde Jesus mandava. Hoje em dia o povo diz que é vaso, mas fica ligando para um e para outro, querendo viajar de avião, pregar em congresso, pregar em igreja. E antigamente os vasos ouviam a voz de Deus. Deus dizia, vá no interiorzinho. Mesmo que era aqueles vasos que pregava mesmo, que tinha sabedoria para pregar, mas não estava preocupado de chegar e pregar na sede do interior, não. Chegava naquele interior para fazer o que Deus mandava. E ali Deus exaltava. Nossa, chegou um crente na cidade, é pregador. Ah, vai pregar aqui na sede. Mas o intuito deles não era fama, ficar conhecido, se gabar porque prega em congresso grande, em igreja grande. Não. O intuito deles era fazer o que Deus mandava. Deus mandava ir no interiorzinho por causa de uma mulher que estava oprimida, cheia de demônios, por causa de uma pessoa que estava morrendo de câncer, por causa de uma pessoa que Deus queria salvar, como Deus mandou Pedro ir na casa de Cornélio, porque Jesus queria salvar Cornélio, a família de Cornélio, e Cornélio e sua família foram batizadas com o Espírito Santo através da visita de Pedro, que estava em Jope. Então este é o avivamento. E hoje em dia nós vivemos apenas cinzas de um avivamento, queridos, e eu vou falar dessas cinzas nas próximas pregações. Mas nesse momento agora eu queria falar para você, deixar aí os seus pedidos de oração. Glória a Deus. Enquanto você vai deixando aí os pedidos de oração, eu vou colocar um hino aqui. E você vai deixando os pedidos de oração aí para a gente orar durante a semana. Durante a semana. E na próxima semana, né, próximo domingo, eu vou falar de Cinzas de um Avivamento, parte 2. Nós vamos ver o que a igreja brasileira perdeu, o que muitas igrejas do mundo perdeu espiritualmente, mas que mesmo que ficou essas cinzas, debaixo delas tem brasas acesas. E essas brasas acesas que Deus vai usar para um reavivamento. Reavivamento. Então, próximo domingo, Cinzas de um Avivamento, parte 2. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou ministrar na sua vida, que a gente já vai começar a buscar esse reavivamento hoje. Daqui a pouquinho, depois desse hino, nós vamos clamar por um reavivamento no Brasil e no mundo, porque brasas voltarão a arder novamente. Vá compartilhando esta grande mensagem que iniciou hoje. Já estamos aqui com 1 hora de mensagem. Próximo domingo vamos pregar mais 1 hora. Vá deixando aí os pedidos de oração. Daqui a pouco vamos orar por um grande reavivamento. E pastora Raquel também vai estar louvando a Deus nessa tarde. Não tem tempestade que ele não calme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu da glória, me deu vitória. Sangue amar. Se tu precisas, some por ele. Ele te ouve,
Ô glória! Desceu lá da glória, me deu vitória só por me amar. Me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória. Me deu vitória só por me amar. Jesus. Ô glórias! Vão deixando aí os pedidos de oração. Alabaracamanai. Vamos orar por um reavivamento. Decamancho, decamantriasté. Ô glória! Eu já estou aqui, queridos, pensando na parte 2 dessa mensagem. Glória a Deus. Porque tinha pessoas que eram vasos de autoridade, que eram pastores cheios do poder de Deus. E porque agora tem muitas dessas pessoas que estão só pela graça. Porque o que levou a brasa a ser só cinza? Sabe o que, queridos? O interesse próprio, pensamento de fama, vaidade. Tudo isso foi fazendo com que a pessoa ficasse lá em cima e Jesus lá embaixo. E o princípio bíblico, João Batista nos deixou. Importa que eu diminua e que ele cresça. Então, na próxima semana vai ser confrontante. Nós vamos falar por que tanto esoterismo nas igrejas evangélicas. Porque no lugar dos mistérios de Deus entrou tanta meninice e movimentos falsos. Porque muitas igrejas deixaram de pregar salvação para pregar prosperidade. Porque muitas igrejas deixou de pagar o preço para Jesus libertar, salvar, curar. E passou a vender um amuleto da sorte para a pessoa tocar e receber a bênção. Aonde não recebe, né? Existem muitos que são profissionais da fé, são as pessoas que iludem as outras usando a fé. Então, na próxima parte dessa mensagem vai ser muito confrontante, mas esse confronto está levando a igreja brasileira a se arrepender dos seus pecados, está levando a igreja a descer na casa do oleiro, se humilhar diante de Deus, buscar a face de Deus e Deus renovar, soprando a cinza. Remove a cinza e põe a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Aí Deus vai soprar a cinza dos corações e a brasa vai voltar a arder. A brasa vai voltar a ter força e o fogo vai ser inflamador para converter o coração de pastores, de obreiros, de cristãos que ficaram feridos pelo pecado, feridos pelo tombo da queda que levaram. Queridos, antes da gente fazer a oração pelo reavivamento, a pastora Raquel vai louvar o Senhor nesse momento. Estejam ligados com Deus e logo após vamos fazer a oração pelo reavivamento no nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Com alegria que estamos aqui na presença do Senhor para juntos exaltarmos ao nosso Deus. Amém? Que mensagem profunda e maravilhosa, né? E a gente tem visto uma decadência muito grande na edificação da igreja, porque realmente está faltando este avivamento, esta renovação, porque a Bíblia vai dizer que para cada um foi repartido dons, e tudo isso coopera para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós. Amém? Então é por isso que nós precisamos ser renovados, ser reavivados,
para que Aleluias. aconteça essa edificação do corpo de Cristo de forma completa, porque nós temos vivido partes, né? Como o pastor falou, cinzas, mas vai chegar este momento aonde esta edificação vai ser completa. Então que nesta tarde nós recebamos este renovo de Deus e que passemos a buscar este reavivamento. Aleluia. Reavive o dom que Glória a há Deus. em ti. Aleluia. Só reaviva o dom Glória. quem recebe no seu espírito esse avivamento que não é gerado por homem, que não é gerado por força humana, mas é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Porque Deus. o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele penetra nas profundezas Aleluia. de Deus. Amém? E o Stede-me. Espírito Santo, ele nos revela as profundidades que Deus tem. A Bíblia diz as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí vai continuar dizendo que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Glória a Deus. E só recebe esta revelação do alto quem recebe o Espírito Santo de Deus e quem vivencia a presença do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus e que nós somos templo. Amém? Santuário do Deus vivente. Aleluia, amados, sejamos renovados por nosso Senhor. Que deixemos esta unção poderosa adentrar nas nossas vidas e nos levantar e nos tirar da nossa zona de conforto. Que possamos ser levantados pelo poder do Senhor. Amém? Como o pastor Wellington falou, quando um servo está levantado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, come até cérebro de macaco em missões e ainda acha gostoso, porque o Espírito de Deus, este renovo de Deus, este avivamento, dá a condição necessária para fazer missões, para vencer os desafios e permanecer nesta caminhada firme com o Senhor. Amém, amados? Então, o corpo de Cristo, ele depende de mim e depende de você. Aleluias. Amém? Então, vamos pedir para que o Senhor nos avive. Eu vou louvar. Aleluia! Um louvor que eu creio que todos conhecem, né? Tomara que eu não esqueça nenhuma parte, mas ele fala tudo o que foi ministrado e nós vamos pedir para o Senhor nos avivar, começando aonde? Em nosso coração. Amém. Queridos, o reavivamento vai começar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Então vamos buscar este reavivamento, porque eu creio que Deus tem um grande poder para manifestar no meio do povo dele para a salvação de almas. Amém. Aleluia! Deus, tu és grande, Jesus. Aleluia! Aleluia! Vamos adorando ao Senhor.
firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. E vamos pedir, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começando aonde? Começando, é fora não, é aqui, em meu coração. Glória a Deus. Oh, maravilha! Oh, Senhor, nos renova, ó Pai. Jesus, precisamos, ó Pai, da tua presença nas nossas vidas. Eu queria ver a bravura dos salvos em plena arena, enfrentando os leões. Maravilha. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Glória a Deus. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. Glória a Deus. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja Os de novo. Teu poder, meu Faz a Deus. chama Batize com o Espírito Santo e com fogo. povo. Da cobandaia. Meu coração. Enche, enche, meu Deus. Enche. Reaviva a igreja de novo. Aleluia. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Vai dizendo aí,
Glória. Tem que iniciar em nós, amados. Glória a Deus. Às vezes a gente fica olhando, esperando iniciar no pastor, esperando iniciar nos obreiros, esperando iniciar em quem está pertinho de nós, mas precisa iniciar a partir de mim. Amém? Então sejamos renovados Aleluia. por nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Receba renovo do Senhor, renovo de esperança também. Amém? Estamos vivendo aí princípio de dores. E Jesus disse o que, pastor Wellington? Mas ainda Não é o fim. não é o fim. Amém? Então não paralise a tua vida, a tua fé, Aleluia. porque ainda não é o fim. Tem caminhada, tem jornada, tem trajetória até o arrebatamento da igreja de Cristo. Glória a E Deus. só vai conseguir permanecer nesta trajetória quem de fato e de verdade estiver cheio deste avivamento do Senhor. Aleluia. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, esse hino, ele é um clássico do avivamento cristão. É um clássico do avivamento cristão. E eu estava meditando quando eu estava falando do Eva Roberts, né, que foi um dos avivalistas no país de Gales. O avivamento que Deus usou ele profundamente de 1904 a 1905. E depois da Primeira Guerra Mundial, 10 anos depois, os homens que sobreviveram à guerra falando dele, porque ele era um jovem, e um jovem que marcou a história por causa da presença de Deus na vida dele e da pregação dele. E eu me lembrei do que a palavra de Deus diz, né? Nos últimos dias derramarei do meu espírito e os jovens terão visões. Porque quando a Bíblia diz assim, e os jovens terão visões, não é só, eu vi um anjo, eu vi uma bola de fogo, né? Eu vi a irmã recebendo uma vitória. Não é só esse tipo de visão. É visão de águia, visão de reino, visão de estratégia de evangelismo, visão de estratégia missionária, visão pastoral, visão de fazer trabalho para chamar a atenção das vidas ao pleno conhecimento de Cristo. E a gente vê um jovem tendo visão de um avivamento, que foi justamente Eva Roberts, no país de Gales. Então essa grande mensagem que iniciou hoje, Cinzas de um Avivamento, parte 1, ela vai continuar no próximo domingo, às 15 horas da tarde. E você que não assistiu ela do início, depois assista, ela vai estar disponível no Facebook. Você pode compartilhar na linha do tempo, você pode compartilhar em outros grupos também. Ela vai estar disponível também mais tarde no YouTube. O nosso canal é Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Lá está todas as mensagens nossas e de nossos obreiros para a glória de Deus. E você também pode, ao compartilhar este vídeo, você pode marcar pessoas da sua linha do tempo, que você sabe que essas pessoas que você vai marcar são pessoas da sua confiança que vão estar compartilhando com outras pessoas. Porque nós precisamos, irmão, compartilhar a palavra de Deus. Tem tanta gente compartilhando fake news e a palavra de Deus não é fake news, é a verdade. Louvado seja Deus. Então, eu convido você a compartilhar. Você vai começar esse avivamento no seu dedo aí, digital, ó. Compartilhando. Porque antigamente, para você compartilhar alguma coisa, era tão difícil, né? Você ter que levar uma fita cassete para outro país, você ter que mandar um DVD pelo correio para outro lugar. E hoje em dia não. É só digitar, compartilhar, foi. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo um tempo onde nós podemos compartilhar das verdades de Deus através das redes sociais, dessa tecnologia do século 21. Então saiba usar as coisas. Seja
compartilhador de boas novas. Amém? E nós vamos agora estar orando pelo reavivamento. Glória a Deus. Porque eu falei para a igreja no culto de quinta-feira presencial que a terra, para ela dar fruto, para ela florescer, frutificar, toda a horta, toda a plantação precisa de adubo. E sabe o que é o adubo? São fezes de animais. É justamente esse adubo, esse estrumo, como diz lá no Nordeste do Brasil, de onde eu vim. Minha mãe dizia, tem que colocar estrume, tem que colocar bosta de vaca, entendeu? Era assim, bosta de vaca, entendeu? Estrumo. Então eu digo que essa pandemia, essas coisas ruins, são as fezes, são o adubo. Essa pandemia, essa crise, esses conflitos são o adubo. Mas vamos cultivar essa terra, vamos regar essa terra, vamos aguar essa terra, porque mediante esses adubos, Deus vai revelar sua graça na desgraça, Deus vai revelar o seu poder de salvar o homem das suas necessidades, das suas aflições, porque o momento agora está sendo o preparo da terra espiritual para um grande avivamento. Eu vinha falando de avivamento há uns 2 ou 3 anos atrás aqui na igreja, e preparando a igreja para o avivamento, e falando para eles o que era um avivamento. E eu fui vendo alguns obreiros mudando para melhor avivamento, membros mudando para melhor avivamento, porque avivamento é mudança de pensamento, de atitude, mudança de vida, mas não uma mudança segundo os rudimentos desse mundo, uma mudança provocada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, uma mudança causada pela unção de Cristo, pelo poder de Deus. Então avivamento é mudança de vida. Então primeiro Deus está mudando os crentes, mudando o nosso interior, para que depois Ele nos use para trazer uma grande divulgação do poder de Deus no Brasil e nas nações, e muitas pessoas se arrependam das suas feitiçarias, se arrependam das suas prostituições, das suas idolatrias, dos seus pecados, da sua vaidade, do seu egocentrismo, e se manifeste em confessar a Cristo, porque a confissão ela só é válida debaixo de arrependimento. Eu tenho que confessar a Cristo, mas me arrepender do meu pecado, porque eu vou deixar o meu pecado por amor a Cristo. Cristo disse, aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Então o evangelho é renúncia, e a renúncia só vem quando tem um avivamento. Se não tiver avivamento, você continua aquele cristão morno, aquele cristão de mentira, artificial, aquele falso cristão, sem o poder de Deus na sua vida. Aí você vai ser só fariseu, cristão de aparência, hipócrita. Entendeu? E Deus ele quer que você seja um crente de verdade. Glória a Deus. Então, é o que Deus colocou no meu coração, é não só compartilhar, mas marcar pessoas, para que outras pessoas possam compartilhar também, tá bom? Então, queridos, vamos orar agora por este reavivamento. Glória a Deus. Próximo domingo, Cinzas de um Avivamento, parte 2. Vamos ver porque a igreja brasileira entrou no famoso... É uma palavra que nós usamos para misticismo. Me fugiu agora da mente. Mas é famoso misticismo espiritual, mas é outra palavra que me fugiu agora. Não. Sincretismo religioso. Porque a igreja entrou no sincretismo religioso. Quando eu falo assim, queridos, não é querendo dizer que a igreja... Não. É querendo dizer que a maioria dos cristãos saiu da essência do evangelho. É nesse sentido. Porque Deus sempre tem uma brasinha acesa, viva, debaixo das cinzas. E é através dessa brasinha acesa, viva, debaixo das cinzas, que vai vir o reavivamento. Porque as cinzas
vão ser sopradas pelo vento do Espírito. Glória a Deus. Então vamos orar, queridos. Você que não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, nessa oração, ore, abra a sua boca. A Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Glória a Deus. E Jesus pode lhe visitar e você começar a dar glória na unção, dar glória no poder e falar em novas línguas e profetizar e ter visões do Espírito. Glória a Deus. Entendeu, amados? Peça para Jesus lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, sabemos que essa pandemia, essa crise, esses conflitos, Pai, são apenas o adubo, Senhor, o estrumo para deixar a terra boa, Pai, para produzir, para deixar a terra boa para frutificar, meu Deus, para florescer. Meu Deus e meu Pai, manifesta o teu poder em meio a tudo isso que estamos vivendo. Reaviva os pastores, as igrejas, reaviva os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos, as tuas servas. Vai trazendo, meu Deus, um grande reavivamento. Vai trazendo, meu Deus, um grande reavivamento, meu Deus. Como cantou a pastora Raquel nessa tarde. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Alabadagashubi-narábia. Deus, reaviva os corações nessa tarde. E opera, meu Deus. Opera, Senhor. Tanto querer como efetuar segundo a tua boa vontade, meu Deus. Meu Deus, derrama fogo, fogo, meu Deus, que queima a vaidade, queima a inveja, queima a prostituição, queima a malícia, queima o adultério, a prostituição, queima a idolatria, o fogo que queima todo o mal. Vai queimando, Jesus. Queima, Jesus, queima, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, enche os crentes de poder. Terra Nagashubi-narábia. Alabaracomante remioste remicou. Narabandarashubinai. Andere remiaste. Naraba sobre comanavas terremi. Nadara comandai aste remandai. Entrelaçou manahas. Taishi. Tai. Narabanagashu. Taishanai. O Espírito Santo está lhe dando gozo da salvação. O Espírito Santo está renovando o gozo do Espírito Santo. O gozo da tua presença invade meu ser. Senhor glorioso, para mim é entrar no altar e adorar ao Senhor, que cuida de mim neste mundo e ao céu me levará. Aleluia, receba o gozo do Espírito Santo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Receba a alegria do Senhor para buscá-lo pelas madrugadas. De madrugada, quando você estiver de joelho, orando, lendo a Bíblia de joelho, adorando a Deus, o Senhor vai lhe visitar com línguas estranhas. O Senhor vai lhe dar arrebatamentos de sentidos e você vai ter visões de Deus, visões do céu. De madrugada, o Senhor vai te revelar a necessidade do teu irmão. De madrugada, Deus vai te dar ordem para você ir pregar para alguém, seja familiar, parente, amigo. De madrugada, o Senhor vai se revelar para você. E você vai ser visitado com poder pelas madrugadas. E você vai ter um dia cheio da presença de Deus. Alacandarábia, Deus quer começar esse avivamento com você, em você.
e você ter experiências de poder de Deus, e através disso você contagiar a sua congregação, contagiar os membros da sua congregação, contagiar até mesmo o seu pastor, aleluia, incentivando ele, ajudando ele em oração, abraçando ele. Glória a Deus. Deus vai nos tirar desta pandemia, Deus vai trazer um novo tempo, Deus vai reunir as multidões e Deus vai trazer, aleluia, uma grande descarga de poder. No próximo domingo, na parte 2 dessa mensagem, eu vou falar o que é que Deus tem colocado no meu coração em relação aos cultos de multidões, porque ultimamente os congressos eram só para exaltar o homem, era só para glorificar o homem, honrar o homem, mas Deus ele vai voltar com as grandes cruzadas, aonde a gente vai pregar o evangelho para os pecadores, e a igreja vai estar cheia do poder, intercedendo, dando glória a Deus, não querendo, ai meu Deus, fale comigo, eu quero uma chave de um carro, de uma casa, de um apartamento. Não, a igreja vai estar intercedendo. Senhor, salva os pecadores nessa cruzada. Jesus salva. Jesus batiza os novos crentes com o Espírito Santo. Porque Deus vai restaurar a igreja. E a igreja vai começar a ser igreja, fazer sua missão de verdade. Glória a Deus. E se Deus quiser revelar que vai dar alguma bênção, Ele revela. Se não, só pelo fato de você estar buscando Ele, fazendo a obra dEle, Ele manda aquilo que você precisa, porque Ele nos acrescentará todas estas coisas que os gentios procuram por elas. Glória a Deus. Então, queridos, Deus ele vai restaurar a igreja. Essa mensagem, cinzas de um avivamento, eu sinto que vai ser uma mensagem que vai despertar muitas igrejas, muitos cristãos, e vai nos levar a buscar esse reavivamento. E muitas igrejas vão consertar, muitos pastores vão se consertar, muitos crentes vão se consertar, e Deus vai restaurar o seu altar. E quando a gente clamar por fogo, o fogo vai descer e vai lamber até a água do altar, para a glória de Deus. Você crê nisso? Dê um glória aí. Glória a Deus. Amados, hoje nós tivemos uma notícia do Diário Oficial do DF, que todas as igrejas estão liberadas, porque até o momento só estava tendo culto presencial só em igrejas que comportava de 200 membros para cima. Então aqui a sede comporta, mas as congregações estavam fechadas, porque igrejas pequenas não estavam liberadas. Mas segundo o decreto do Diário Oficial de hoje, todas as igrejas do DF estão liberadas. Então já vai ter culto nas nossas congregações, mas os líderes terem o cuidado de terem álcool gel na igreja. Só pode ir para o culto de máscara e só pode ir para o culto quem está liberado. Aqueles que são da área de risco não podem ir, 60 anos para cima não podem ir, e 12 anos para baixo também não pode ir. Então é obedecendo essas restrições do governo, até também porque é uma prevenção por causa da pandemia, e nós continuar orando para Deus dar cabo a esta pandemia, porque o avivamento vai voltar nas igrejas. Deus vai reunir as multidões para louvar o nome dEle, pregar a palavra dEle e alcançar vidas para Ele. Porque todos os avivamentos de Pedro teve vidas, de Paulo teve vidas, de Eva Roberts teve vida, de Martinho Lutero, de John Wesley, de William Seymour, de William Booth, de Charles Finney, de Duncan Campbell, que foi os grandes avivalistas que eu falei na mensagem de hoje, teve vidas. Então todo avivamento vai manifestar o poder de Deus para fortalecimento da igreja e salvação de vidas. Glória a Deus. Então, enquanto nós estamos nos domingos, nessa grande mensagem, cinzas de um avivamento, porque estamos buscando um reavivamento, nas terça-feira nós estamos viajando com o milênio. Tem pessoas que estão amando, que estão entrando em contato conosco, pastores de igrejas, pastores presidente de campo, estão dizendo: pastor, essas mensagens estão sendo uma bênção, e estão compartilhando com a igreja deles, e está uma bênção, meu irmão. Né? Pessoas que acompanham só pelo YouTube, outros que acompanham pelo Facebook, para a glória de Deus, estão entrando em contato comigo pelo WhatsApp, testemunhando. Então, terça-feira, às 20 horas, nós vamos continuar com o nosso estudo escatológico
Milênio, parte 4. Vai ser muito bom porque eu vou falar sobre o dom de profecia e o milênio, né? Porque às vezes tem pessoas que não entendem, né, que essa dispensação da graça é apenas uma passagem para as promessas eternas. E nele está o sim, o amém e as promessas. Glória a Deus. Então, terça-feira às 20 horas, Minúcias do Milênio, parte 4. E próximo domingo, Cinzas de um Avivamento, parte 2. Então, hoje aqui na sede, nós teremos culto presencial às 19h30 até às 21 horas. A nossa congregação do P-Norte, que faz parte da Ceilândia, só a partir de amanhã que vai ser liberada a Ceilândia, porque Ceilândia e Sol Nascente estava com tudo fechado, mas a partir de amanhã as igrejas da Ceilândia, inclusive a nossa do P-Norte, vai começar os cultos novamente, né? Então vai ser bênção, e vamos crer que essa pandemia vai passar e Deus vai manifestar o poder dele, porque ele não perde batalha, em tudo ele tira um proveito, e tudo é para o bem daqueles que o amam, e tudo é para a glória dele. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Mas enquanto o Senhor me enchia do Espírito, ele dizia que estava renovando no seu coração o gozo do Espírito Santo, a alegria da salvação. Amém? Eu vou empretar a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos, e todos dizem amém.